com você. É Natal, é alegria, É festa. Estação Floripa. Feliz 2024. Ambro, Meio Ambiente e Comunicação Limitada. Assessoria, consultoria e projetos ambientais. Gestão ambiental sustentável. Defesas e licenciamentos ambientais. Arborização e paisagismo urbano. Reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. PRAD. Educação ambiental, cursos, palestras e outros serviços ambientais. Ambro, Meio Ambiente e Comunicação Limitada. Sempre conectada com o meio ambiente. Telefone ou WhatsApp 48 991 76 6176. Instagram, Ambro Meio Ambiente e Comunicação. E-mail, ambromeioambiente@gmail.com. Aguardamos seu contato. O meio ambiente agradece. Estação Floripa. Estação Floripa, sempre conectada com você. Estação do Imóvel, com Naila Bulhões, Luciano Fim e Kellen Cristina. Olá, boa noite, 9 horas da noite, numa quarta-feira quente, que hoje em dia passou um calorão, né, cara? Eu suei que nem um... Então, estamos na estação de imóvel. Nós tivemos faz 2 semanas atrás, uma visita da Vanessa aqui, ela veio com a gente conversar. Teve bastante visualizações depois do nosso contato, primeiro contato aqui. E muitas perguntas, né, que ficaram, porque não adianta, financiamento é financiamento, cada financiamento é uma coisa separada da outra, não existe, né? Então, nós trouxemos novamente a Vanessa aqui. Boa noite, Kelly, de novo. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Passou bem o dia hoje, muita correria. Graças a Deus, bastante correria. E Vanessa, tudo bom? Como é que nós estamos? Como é que tá os bancos privados? Então, Confusão. bastante correria, confusão, mas a gente está aqui para fazer o negócio andar e fazer... Bastante informação para o pessoal, né? Exatamente. Então vamos conversar sobre o correspondente imobiliário. Vamos destacar o que é um correspondente imobiliário, quando começou esse correspondente imobiliário. Eu acho que os primeiros correspondentes imobiliários começaram pela Caixa Econômica Federal, né? Sim, isso mesmo. A gente veio até conversando sobre isso aí, Vanessa. Porque assim, ó, a gente ouve falar muito de correspondente caixa. Tem vários aí na internet que explicam como funciona e dão normativo, isso e aquilo. Só que banco privado a gente quase não escuta falar de um correspondente do banco privado. Então, eu comentei isso com ela, né? A gente não vê alguém falando sobre o banco privado. Eu fui correspondente imobiliário. Caixa. Caixa, há 15 anos atrás. Eu tinha uma lotérica. E o que aconteceu na época dos correspondentes imobiliários? Foi criado pela Caixa Econômica Federal para esvaziar as agências, né? Para tentar, porque eles não conseguem repor a quantidade de funcionários. E até na época que eles tinham bastante terceirizados. E daí eu me lembro que tinha um processo contra isso. O pessoal não dizia que as funções de terceirizados não podiam ser funções afins da Caixa. E eu também, como correspondente, quando eu era correspondente caixa, né, então eu fazia os pagamentos pela lotérica, virei correspondente imobiliário. E até assumi bastante, bem no início, que não tinha essas planilhas, não tinha que fazer tudo. Não era automatizado, que a gente Era chama, manual, né? Era Eu tudo peguei essa manual. época também, né? Sim. Também fui Até minhas correspondente funcionárias que trabalhavam comigo, elas iam dentro da agência, porque elas já eram funcionárias da Caixa, trabalhavam terceirizadas na Caixa, então elas sabiam o sistema. Elas saíam da lotérica com o papelzinho embaixo e lá na caixa digitar. E nós tínhamos que digitar na lotérica e digitar na coisa. Então, o correspondente imobiliário começou pela Caixa Econômica Federal. E hoje nós temos correspondente imobiliário de todos os bancos. Todos, né? Eu tenho trabalhado com 6, né? Itaú, Santander, Bradesco, Inter, Banrisul e Banco do Brasil, né? Para mim também, né? Eu fui correspondente da Caixa há bastante tempo, né? Eu tô aí também nessa função já há quase 15 anos. E de banco privado, eu venho trabalhando há aproximadamente 5 anos, assim. Eu tive o primeiro contato uns 5 anos atrás. Naquela época eu achava um pouco difícil, né? Porque eu também estava conhecendo. Um monte de gente aqui não conhecia, as pessoas iam direto na agência.
Sim. E ali eu tive o primeiro contato, mas não foi assim muito forte. E de uns 3 anos pra cá, daí realmente eu comecei a me envolver mais, porque eu vi uma possibilidade de aumentar a quantidade de clientes, de corretores que me procuravam. E daí a partir dali eu comecei a estudar mais, né, sobre esses bancos. Cada um desses bancos tem a sua particularidade, cada um trabalha de forma diferente, mas é a mesma, pode-se dizer que tem a mesma função da Caixa, né? Só que a gente nos bancos privados, a gente não tem tanto contato físico com os gerentes, né? Eu faço todo o processo e chegar lá no final... Eu acho que o contato existe com a Caixa Confederal, né? Você tem um contato com a agência, você tem um contato com o correspondente bastante, Sim. né? Mas é diferente. O financiamento, diferente. não sei se é porque nós estamos acostumados com o financiamento da Caixa A Confederal, Caixa, ela né? tem a situação de que é obrigada a assinar o contrato dentro de uma Caixa Econômica na presença de um gerente da Caixa. Fora os casos de empreendimentos que é autorizado a assinar fora da agência, né? Mas os Mas processos fora da agência, individuais... mas os gerentes são tudo. Nos Sim, associativos, vai né? acompanhando, o gerente acompanha. Então, Acompanha é obrigatório ser assinatura na presença de um gerente da Caixa Econômica. O banco privado, pelo que eu percebo, não é assim, E né? parece assim que, não sei se é porque a gente tem o conhecimento da Caixa, a gente vive realmente assim, 99% dos financiamentos que a gente faz é Caixa Confederal, né? Então a gente tem o conhecimento, parece que é uma coisa mais do dia a dia, né? Sim. Agora, quando a gente vai para você... O que acontece? A Caixa, o que acontece? Eu mando lá para Kelly um cliente com um contra-cheque, ou imposto de renda, ou uma movimentação bancária que no máximo aceita 2.350, né? 2.350. Isso. Para mim, não. Eu posso montar uma história, né? Comigo, então, o cliente ele pode não ter declarado imposto de renda, pode não ter contra-cheque, pode ter só a movimentação bancária. Se ele já tem um vínculo com algum desses bancos, daí mesmo Melhor fica ainda. perfeito. Aí fechou. Se não tem, a gente consegue trabalhar. Tem muitos clientes ali que só com a movimentação bancária aprova o crédito, né? Porque ele já teve um histórico bom também ao Banco Central. Então, isso facilita nesse sentido, né? E outros casos não. Tem alguns casos que eu preciso aí de um gerente para estar me auxiliando, para validar uma renda. Mas aí eu sempre tenho um contato em alguns bancos, né? Nesses bancos que eu trabalho, eu tenho contato com eles. E daí a gente depende do gerente para validar a renda. Mas não são todos os casos. Tem um monte de casos ali que a gente consegue aprovar automático, né? Então, e isso são para clientes de baixo, médio e alto padrão. Porque quantos clientes eu já assinei de contrato aí de 1 milhão, 2 milhões, que o cliente nem declarar imposto de renda não declarava. Mas ele conseguiu financiar por causa da movimentação bancária, por causa do histórico dele, que a gente chama de behavior score. E daí isso facilita, né? E também tem a questão da assinatura do contrato, né? O Itaú, por exemplo, ele manda o contrato pelo Sedex, já assinado pelo gerente, para casa do cliente, não precisa nem para a imobiliária, já pode ir direto para casa do cliente. Porque a Caixa Econômica Federal teve uma época que trabalhava com extrato bancário. Há muito tempo atrás. Trabalha ainda, né, Kelly? Trabalha, a gente aceita, só que a gente tem um Limite. limitador de que quem ganha acima disso deveria declarar Mas eu imposto. me lembro quando eu comecei ali... Daí esse tempo eu não era correspondente. Aí era decore, daquele dizem que Tinha que era o recibo de eu mão, sou do né? tempo do decore, Não, sim. tinha o decore, mas antes do decore, assim, você pegava o rapaz que estava comprando comigo, eu fazendo financiamento com o cliente, ele tinha um comprometimento de renda que era um parcelamento de um carro, Sim. certo? Aí ele ia ali, quitava o parcelamento de carro. Eu cheguei a levar o comprovante do pagamento na mesa do gerente. Era no tempo Era que o gerencial, gerente né? validava a renda. E o gerente gerencial. validava, né? Sim, O gerente antigamente validava. sim. Na época que não era automatizado. Não era caixa aqui, no caso, né? Era tudo feito diretamente pela agência. Desse jeito era diferente. O gerente realmente validava uma renda. Ele dava o aval final. Que é o que fazem hoje nos Que é o bancos. que faz o banco privado. Isso. Hoje a né? caixa não é mais assim. A caixa é totalmente automatizada, né? É totalmente de forma sistemática, de sistema. E a Caixa Econômica Federal, ela é um banco de habitação. Ela é direcionada, o serviço dela é carro-chefe direcionado para dela pessoa é habitação. física e habitacional. E os outros bancos não são isso. O Banco do Brasil, por exemplo, nós estávamos até conversando agora um pouco ali, né? Eles gostam de empresa, né? É mais de empresa. É fácil. Eles querem fazer o financiamento habitacional para uma pessoa física ou... Com certeza, com certeza. Os bancos privados, eles vêm tentando melhorar essa questão de atendimento por isso, né? Porque eles querem habitação. Tanto é que, agora eu não me recordo direito, mas eu acho que o Santander, ele está em segundo lugar na habitação do país. Porque
porque ele realmente quer o cliente. E o Santander é um que se a gente tem um gerente bacana, e eu tenho, a gente manda para o gerente o extrato bancário do cliente, ele valida a renda, e se o cliente tiver um rating bom, um score bom, aprova. Eles querem realmente o cliente, porque eles não vêm só como um cliente de habitação, eles veem um cliente que pode trazer uma portabilidade de salário, um cartão de crédito, uma empresa, um MEI que seja, né? Porque o MEI precisa de uma conta para entrar o recurso da empresa. E é o que eu falei ainda com esse gerente, né? Eu vou falar o nome dele, o Diego. Eles precisam de cliente assim. A agência precisa de carteira, né? E quando a gente pega um parceiro bom, como eu tenho alguns ali, o negócio consegue fluir. Sim. O Banrisul é um banco que eu não estou há muito tempo, mas que para mim está fazendo uma diferença muito grande. Porque o Banrisul, ele quer realmente o cliente, ele faz uma pré-análise do cliente, se está ok ele a pré-análise, a gente encaminha para abertura de conta e faz a aprovação de crédito. De todos os clientes que eu mandei, posso dizer que 99% dos clientes que abriram conta deu para aprovar o crédito. E o atendimento é personalizado, né? Eles vão atender o cliente super bem. O cliente vai assinar o contrato na hora que ele puder assinar. Não é a agência que diz assim, eu posso assinar às 11 horas. A gente passa para o cliente que o contrato está pronto, a gente precisa estar assinando essa semana. Qual é o horário disponível? O cliente vai lá, assina, é super bem atendido, sempre os gerentes estão de carinha boa. Eles realmente querem puxar o cliente para esses bancos, sabe? E recursos? Como é que está a Caixa Econômica Federal? Como é que está o banco? Deixa a Vanessa falar primeiro, deixa. Então, como o recurso do banco privado vem da poupança, né? Dos clientes que abrem conta e colocam o dinheiro lá, eu não tenho sentido, a gente não tem falta de recurso. O banco privado... Sem limite. Sem limite. O banco privado, quando ele não tem dinheiro, ele não fala pra gente, daí eles vão reprovando os créditos, né? Aí não vai passando para aquele cliente intermediário. Aí normalmente aprova para o cliente que tem uma situação um pouco melhor, um score melhor. Isso. O Itaú hoje, por exemplo, está fazendo isso. Ele está aprovando crédito para aquele cliente que já tem um perfil assim alto, vamos dizer, né? Porque quando a gente faz o financiamento na Caixa Econômica Federal, é muito difícil a gente errar, né? Você consegue dar um estudo em cima do cliente e dar não, esse vai passar, esse vai talvez não dê. No banco, então, nos outros bancos, a gente não tem esse do dia a dia. Eu coloco no sistema e ali é que eu não consigo precisar se o cliente é bom ou não. Porque o banco privado, alguns deles olham até PJ, né? A gente estava falando agora há pouco. Sim. Se o cliente tem lá um CNPJ inativo, ou ativo mesmo, e está com restrição, normalmente os bancos privados olham isso também. Tem alguns deles que pedem, assim, uma série de certidões de CND, Justiça Federal, Justiça Estadual, Trabalhista, tem algum deles que pedem tudo isso. Isso você consegue montar também? Porque na Caixa a gente tem que fazer isso? Tem que apresentar não, isso? Na verdade, para vendedor, eu tenho a pesquisa cadastral, que é a pesquisa do SPC e Serasa, que é interna da Caixa, e a CND da Receita Federal. Mais nada. Já no banco privado, é a CND Federal, das duas partes, comprador e vendedor. E tem um banco em específico, que é o Banrisul, ele faz todas as pesquisas necessárias ali, de tudo quanto é tipo. Eu achei que vocês tinham que apresentar tudo, porque hoje tem algumas notícias que passam, né? Você não sabe se é fake, se não é, né? Que dando possibilidade de perder o imóvel se o cara que vendeu e tinha uma dívida, né, passada. A gente sabe. Fala isso. Porque, na verdade, na pesquisa da Caixa, na cadastral, ela aparece tudo isso, né? Se tu tens um problema federal, se tens um problema estadual, ela vai aparecer na pesquisa. Na pesquisa ela vai te dizer, vai aparecer um cadinho lá, que é com a própria Caixa, com a federal, com o estadual. Que é o tal cadinho. Aí eu vou te dizer, eu consigo liberar. Não consigo, o cliente tem que resolver isso. Daí o cliente vai atrás e resolve. E eu já não tenho, correspondente, não tenho um sistema que diz assim, esse cliente está com restrição de SPC, de Serasa. Quando eu rodo a proposta, o sistema me libera dizendo, esse cliente tem uma restrição de SPC, ele tem sei lá, problema com a Receita Federal. Sim. Então, eu não tenho essa pesquisa cadastral que a Kelly tem, né? Mas eles exigem sim, tá? Principalmente a federal ali, daí todos esses que eu trabalho, eles exigem que esteja ok para dar segurança jurídica para quem está comprando. Porque hoje, né, a tal de segurança jurídica é complicado, né? Sim. Bem bastante.
E como é que tá? Você pulou, Recurso? Você ficou Tá, quietinha a ali, gente né, tá, falar? acho que o quê? Umas 3 semanas sem conseguir dormir direito. A gente voltou naquele período de que pra fazer reserva Minha Casa Minha Vida, tem que ficar tentando E toda esse hora, em todo ano instante. foi sofrido, né? Foi um Esse aninho bem ano, difícil. Bastante, né? Foi. E o porquê disso? Na verdade, assim, né? A gente tudo vai de plano de governo. O Minha Casa Minha Vida vem recurso da onde? Do FGTS. A gente teve muitas liberações de saque aniversário, aqueles empréstimos com garantia de FGTS, então, tudo isso automaticamente acaba dando um furo pra gente que precisa do dinheiro do recurso do FGTS para emprestar pro cliente, E né? também eu acho que tem muita gente que tá deixando de ser CLT para ser empreendedor e Muito, daí acaba que não tem muito, FGTS, muito. É. É muito empreendedor, Isso tá né? acontecendo bastante. É o que eu percebo, assim, as minhas propostas, a maior parte das pessoas, ou ela é total empreendedora, Sim. ou ela tem um CLT ali, que é um salário mais baixo, assim, né? E tem uma empresa e por daí fora. tem uma empresa e trabalha, né, por fora, tem um MEI, né? Que é o que mais... E eu tô Sim. sentindo, assim, Vanessa, nós conhecemos aqui umas 3 semanas, 4 semanas, né? O que eu tô sentindo? Na Caixa Econômica Federal, a gente consegue, porque não sei se é por causa do tipo de documentação que é solicitada, né? Uma avaliação mais rápida. Você consegue uma avaliação de Aprovação, tu fala? aprovação de crédito ou reprovação de crédito em Sim. poucas horas, né? De repente um dia, 2 dias, É né? porque eu tenho, dependendo de como for, eu tenho um sistema que eu consigo avaliar o cliente e já vem a resposta. Às vezes demora também, às vezes ele está em manutenção, demora um pouquinho. Eu não sei como é que funciona o privado, acho que a Vanessa trabalha A dificuldade diferente. de vocês é isso. Você tem que comprovar algumas rendas ali que não é você que pode se colocar no sistema. Não é bem assim. É porque o que acontece? Vamos citar o banco mais difícil para aprovar o crédito, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil eu tenho que montar uma pasta com os documentos exigidos, né? E mandar para um órgão chamado CENOP. Esse CENOP, ele valida ou não a renda se ele quiser, né? Se ele estiver de acordo. Quando uma pessoa é CLT ou servidora pública, ele valida a renda, fechou, eu já faço análise de crédito na hora. Essa validação de renda demora uns 5 dias, né? O cadastro ali. E se eles validarem a renda, nessa São 5 situação... dias sofrendo o proprietário, o comprador e o corretor isso. mesmo está se mordendo nas paredes da casa. Exatamente. O Banco do Brasil. E daí o que acontece? Se validar a renda, eu rodo a proposta na hora igual caixa. Eu vou lá, coloco no sistema e daí aprovo ou não. Agora, se esse proponente, esse cliente que quer comprar, ele tem uma renda que é de uma pessoa jurídica dele mesmo, aí eu não consigo validar essa renda no tal do CENOP. Eu tenho que mandar para uma agência, que daí eu tenho vínculo. A gente então já sempre tem que ter um gerente na manga, né? Ou o cliente, se tiver conta, a gente manda pro gerente dele. E daí esse gerente vai validar a renda junto desse tal CENOP. Mas aí eu dependo do gerente. Quando ele tiver tempo para fazer aquilo ali, ele faz. Então por isso é que a gente demora com o Banco do Brasil. O Itaú é um banco que, assim, para aprovar hoje, como eles estão reduzindo um pouco a liberação do financiamento, tem que ser um cliente que já tenha conta. Então, o que eu faço? Se o cliente não tem conta, eu faço uma análise também com gerentes lá, porque daí tem gerente de classificação, tem gerente Uniclass, Person, eu entro em contato com esses gerentes e vejo, dá para abrir conta? O cliente, sei lá, não tem renda ou tem renda. Ele vai me dizer se dá para abrir conta ou não. Ali ele já me dá a positiva ou negativa. Se der positivo, a gente abre conta e tenta aprovar. Leva uns 2, 3 dias. É que tirando o Banco do Brasil, que tem várias agências, o Itaú reduziu bastante, né? Tu diz De agências. É porque o Mesmo Itaú na tá Palhoça, sendo... não sei se na Palhoça tem uma agência só, lá no centro ainda. E acho que tem na ponte, mas o que acontece? O Itaú é o banco que ele tá voltado pro digital. Né? Ele tem vários clientes, vários gerentes, tipo esse Person, por exemplo, que é um cliente, que é para um cliente que ganha em torno de 20 mil reais por mês mesmo, movimentação bancária, é um gerente que ele atende online. Então ele não vai dar trabalho para o meu cliente, ele vai atender tudo pelo WhatsApp, abrir conta no WhatsApp, tudo por ali, por links. Então, e o cliente vai receber o contrato em casa. O Itaú é um banco que realmente está puxando para o digital. Mesma coisa o Inter. O Inter, ele também é um banco bem digital, ele só não é digital quando tem interveniente quitante, da Caixa, do Santander, do Itaú. Se não, o processo também é todo digital, todo online. O cliente não vai, nem comigo ele vai assinar formulário. Vai ser tudo, eu mando formulário digital, ele assina Tudo digital. E esses bancos estão indo para isso. O Santander é um banco que ainda assina na agência, mas no horário que o cliente quer. Hoje eu encaminhei um cliente lá para Palhoça, pro Via Catarina. O gerente atendeu na hora que o cliente teve disponibilidade.
O mais manual mesmo hoje de bancos ali que eu trabalho é o Banco do Brasil. E daí o Banrisul também tem 2 momentos que o cliente precisa ir na agência. Abrir conta e depois assinar contrato. Mas os formulários também são todos digitais, assinatura digital. A gente assina lá no Gov. E então, também não precisa ter esse contato físico. Tudo pelo celular. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, o Banco dos Bancos também acho que deve ser a mesma coisa, sobre a avaliação. Hoje a avaliação de crédito, nós temos, você vai fazer um financiamento, está querendo comprar uma casa de, vou botar 200 mil reais, você consegue financiar 80% do valor de avaliação. O que é o valor de avaliação? É o valor que a engenharia da Caixa vai lá, verifica o imóvel, vê se vale 200 mil. Ah, vale 200 mil, você está comprando por 200 mil, você consegue financiar 80%, dá 160 mil. Se ela avaliar um pouquinho mais, dá para conseguir um pouco menos, reduz a entrada dos 20%, né? Os outros bancos são assim também? É o percentual em cima do menor valor, na A gente verdade, chama né? do menor dos valores. Se o menor dos valores for o compra e venda, é em cima do compra e venda. Se o menor dos valores for engenharia, vai ser em cima da engenharia. Isso mesmo. Entendeu? É igual. Só que o que acontece no Mas a banco? gente mostra isso? Como assim? A gente mostra daí um contrato de compra e venda? Porque Não, na verdade, vocês a falam, gente né? não pega, né? A gente confia no que vocês falam, na verdade, né? Não, pode confiar. É o que eu ia dizer agora. O que acontece? Lá no banco privado. É que são detalhes assim, que a gente não passa, né? Que a gente... É que a gente na já realidade, isso eu sei, a eu gente tô tá no sabendo, só- automático, né? É automático, o nosso automático é em cima da avaliação. Sim. Só que É. para nós não é avaliação, é em cima do menor dos No valores, menor na dos verdade. valores. Isso. Daí que nós chegamos no cliente, ó, você pode financiar um pouquinho mais aqui, conseguir um pouquinho mais e tal. Tanto que a gente faz uma avaliação sempre, a gente faz um pouquinho mais alta pra gente ter um... Sim. Então eu ia chegar nesse ponto aí. É. Mas os outros bancos é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Tem o Inter que financia 75% mais as despesas e os outros 80%, o Itaú chega até 90%. Né? Só que daí no Banco Itaú tem que ter, como é que é? Tem que ser contrato personalizado. Esse ano tem que, Já tem que mudou ser já, tudo, né? tem que ser já ter cliente conta, Você né? já tem que entrar com o Itaú na mão. Ou não, porque semana passada eu aprovei um cliente que não tinha conta, mas encaminhei, ele tinha perfil e encaminhei Deu e ele certo. aprovou. Deu certinho, não aprovou 80%, mas aprovou 75% e estava dentro do orçamento dele. Só que o que eu ia falar pra ti da engenharia? Eu nunca sei se aquele valor ali realmente é o valor da compra ou não. Porque o que eu percebo que quando não dá certo a engenharia, porque o corretor botou o imóvel um pouquinho para cima ali para conseguir um pouco mais, né? Mas as engenharias ali são bem tranquilas. É que é aquele caso que a pessoa acha que pode comprar um imóvel sem ter entrada, sem ter dinheiro para documentação. Alguns bancos financiam a parte da documentação. A Caixa também financia, mas tem que estar no meio dos 80%. Sim. Igual os meus também. Tem Itaú, que entrar Santander dentro dos também é 80%. Então, se a pessoa está financiando exatamente os 80% do valor do imóvel e ela inclui a documentação, vai descontar dos 80%. Aí Ela tem que financia ter menos, né? margem, sim. Ela tem que ter margem para poder Mas financiar. os outros também é assim, tá? O Itaú, Santander, o Banrisul também tem que estar dentro do 80% do... Sim. O FGTS, ele entra nesses 80%? Não, o Ou ele FGTS é entra o valor nos- de entrada. De entrada. Pode utilizar. Isso. Nos outros bancos é a mesma coisa? Pode, se o cliente estiver dentro das regras do FGTS ali, né? Tem que ter 3 anos de carteira assinada, aquelas regras todas que tem lá na Para Caixa. liberação do FGTS. Isso é um Isso. padrão do FGTS, não do Isso. banco, né? Exatamente, é o padrão do Conselho Curador do FGTS. Igual, pode usar normal, pode fazer amortização, tudo igual. Então tá, então nesse caso, se ele vai financiar, ele consegue financiar os 80%, se ele tiver os outros 20% de FGTS, Pode ele usar. não dá a entrada, usar. só paga a documentação de transferência. Exatamente. É. Exatamente. Caixa Lembra qual Econômica que é a Federal. regra do FGTS? A regra do FGTS é muito bom lembrado, bem lembrado. Tem que ter mais de 3 anos de contribuição do FGTS. Não pode ter financiamento ativo em nenhum lugar do país e nem imóvel na região metropolitana. Então, 3 anos não quer dizer que você precisa ter 3 anos num emprego. São Não. 3 anos de carteira assinada. De Você pode ter, contribuição de FGTS. exatamente. E Se tem 10 empregos para completar os 3 anos, pode ser Fechou. também. Nem precisa estar trabalhando também no regime No FGTS, regime- né? Isso Ele mesmo. pode hoje ser empresário, mas né, tem Tinha um saldo FGTS lá. lá. Uhum. Pode usar bem. E tranquilo. muda alguma coisa no financiamento se o cara está trabalhando ou não está trabalhando? Ele tem um diferencial de taxa de juros? Tem. Se for pró-cotista e ele não está trabalhando, aí ele tem que ter 10% do valor do imóvel para mim conseguir enquadrá-lo ele no pró-cotista. Senão eu só vou conseguir enquadrar ele no SBPE.
Tá, o pró-cotista é uma taxa de juros menor que o SBPE. Que o Isso. SBPE é normal para todo mundo. Então, se Isso. você tem um FGTS, 10% do valor do imóvel, você consegue Não fazer... tem imóvel no nome, Não, tem mais de 3 anos de carteira contribuição, as assinada, mesmas né? regrinhas para Mesmas usar coisinhas. FGTS, eu posso enquadrá-lo Tá. no pró-cotista, não tem problema. E você lá nos outros bancos, tem alguma Não, modificação? não, A taxa é igual, só taxa é muda igual. a característica do cliente. De repente, para algum banco, você consegue... Isso, a taxa de juros depende do perfil do cliente, a conta que Perfil vai do ser cliente. aberta, enfim. Alguns, né? Tipo, já no Banrisul, não. No Banrisul é uma taxa específica para todos os clientes, né? Então depende do banco. Itaú não, Itaú é por segmentação de conta. Bradesco, segmentação de conta. Santander para todos os clientes iguais. O Santander tem a taxa balcão igual a Caixa e a taxa com relacionamento. Então depende muito do banco que for fazer o financiamento. O Inter também é um banco que a taxa de juros é igual para todos os clientes. Nós temos umas agências da Caixa Econômica Federal, que na realidade as regras de cada agência dependem da gerência, né? Como assim? Que Como sentido? funciona dentro ali? Você tem o trâmite de juros, essas coisas, fundação, tudo igual. Mas o trâmite dentro. Eu tenho algumas agências da Caixa em que eu tenho que levar o cliente, antes de assinar o contrato, abrir a conta, fazer a entrevista Isso. e abrir a conta. Uhum. Tem outras agências que aceitam que você, quando for assinar o contrato, já Faça faça a tudo no abertura mesmo de dia. conta. Né? Isso é por agência. É isso por aí, mesmo. exatamente. É. Então, é regras internas de cada agência. Isso. Tem umas agências maravilhosas, tem umas agências na Palhoça, no centro, que é horrível, né? Que é bem complicadinho. Mas, Gerente, né? Olha o É. nosso acordo de hoje antes de começar o programa. Pode falar mal da Caixa. Na verdade, não é o banco, né? É o funcionário que está lá dentro, né? e nos outros bancos, todo mundo, antes de assinar um contrato, tem que ter uma conta. Sim, isso é automático. É, porque na verdade o financiamento vai ser debitado de uma conta, né? E Mas daí, tem a obrigatoriedade de você abrir uma conta para depois rodar o contrato. Como assim, na Caixa tem algumas agências que, teoricamente, está tudo pronto a conta ali, né? Está tudo É pronto. porque vai de cliente para cliente. Tem clientes que o gerente primeiro precisa conversar com ele referente à renda, é uma renda informal. O gerente primeiro vai conversar com o cliente para ver se aquela renda realmente está validando com o que a gente colocou no cadastro. Certo. Então, primeiro ele chama um cliente para uma entrevista. Isso é bem comum de acontecer. Ah, um cliente que vai financiar um valor mais alto. Ele vai ter que mostrar a reciprocidade que ele vai ter com a Caixa. Então, primeiro o gerente chama ele para conversar. Ah, tu quer um valor tão alto? Tá, vamos lá, vamos estreitar teu relacionamento com a Caixa, então. Ah, a Caixa tem a menor taxa de juros, a Caixa vai te emprestar 500 mil reais. Tá, e o que tu vai trazer para a Caixa? Esse estreitar seria... É a reciprocidade. Ele vai ter que abrir conta. O que ele vai mostrar para a Caixa que ele vai trazer? O Trazer uma PJ, salário, trazer vai contar salário. o seguro, Isso, fazer alguma coisa. Isso mesmo. já lá no banco privado não, né? Mas eles têm essa intenção também quando você faz o Sim, eles financiamento. sempre Que nós conversam estávamos com o cliente. conversando ali, né? Ele sempre Há uma intenção do banco privado de você trazer o cliente todo para dentro da agência. Como qualquer Só banco. que, por exemplo, o Inter, se eu tenho um cliente aprovado, eu só peço para o cliente no aplicativo e abrir a conta. Então ele não vai ser pedido mais nada para ele só vai pagar a taxa de engenharia e a taxa de impressão de contrato, né? No Santander, vai depender do cliente, se ele quer a taxa balcão ou se ele quer relacionamento. Aí ele que vai optar. E para ter relacionamento no Santander, eles pedem daí para ter o crédito salário, um cartão de crédito e o que era a outra opção que agora eu não me lembro. São três coisas que ele tem que ter, que é o relacionamento igual lá na Caixa. No Itaú, não. O Itaú depende do perfil da conta que foi aberta. Se a conta está aberta e o perfil do cliente é X, o meu contrato vai sair com a taxa dele lá pelo perfil e só vai ser cobrado em engenharia dele, não vai ser cobrado nenhum produto. Do Banrisul, o Banrisul também. O Banrisul tem uma taxa bem baixa de juro, bem parecida com a da Caixa, do SBPE. E ele, quando ele vai abrir a conta do cliente, porque o Banrisul a gente abre conta para daí aprovar o crédito. Mas para abrir conta é feita uma análise para ver se o cliente está apto. E na conversa com o cliente ali, o gerente já fala, olha, tens interesse em trazer teu salário para cá? Não, mas se o cliente disser assim, eu não tenho interesse, não é um impeditivo, tá? Ele não vai colocar uma situação para poder ter a outra, ele não vai amarrar de forma alguma. E aí depende do banco, né? O Banco do Brasil é a conta eu que abro, só vai ser ativada no dia da assinatura do contrato. Não é cobrado nada do cliente por aquilo ali, não se pede seguro, não se pede nada disso. Só vai debitar a engenharia. Eu não tenho contato com questão de valor com o cliente ali. Ele é tudo débito na conta. E Certo. é padrão, né? É igual na Caixa. Na Caixa também se emite boleto na hora da assinatura do contrato, né? E essas taxas, essa diferença, a Caixa Econômica Federal ela tem uma taxa fixa, dependendo do tipo de financiamento que ela está fazendo, e tem um percentual, depende do outro tipo de financiamento, né?
outros bancos, eles têm um percentual? Como é que é uma taxa fixa sobre essa engenharia? Porque na realidade eles dizem que só cobram a engenharia. Só engenharia. Né? Não tem a emissão de contrato. Então, vou falar dos 6 separados, né? O Inter é 1.200 mais 2.200. É a avaliação de engenharia e a assinatura de contrato. Então dá 3.400. Esse é o valor do Inter, para qualquer contrato. Contrato de 5 milhões de financiamento ou 100 mil. O Santander só cobra a engenharia, que ela custa até 1.950. Eu assinei um contrato hoje que foi 1.400. A engenharia, então, somente. O Itaú, a mesma coisa, só engenharia, até 1.950, mas tem engenharia de R$900, porque tem casos do Itaú que é feito por geolocalização, principalmente quando é apartamento. O Bradesco, não, o Bradesco ele cobra engenharia, que dá uns R$2.000, e ele faz um seguro residencial, de uns R$800, R$1.000, depende do cliente, mas é negociável também. Eles não forçam o cliente, né? Eles sentam e conversam, porque ali já vão estar com um relacionamento com o cliente, já vai ter conta, então hoje a taxa, a cobrança mais alta que você tem hoje seria a Inter, que paga uns R$3.500 mais ou menos. 3.200, é o Inter e o Bradesco. O Bradesco. O Banco do Brasil é 1.350 em engenharia, então somente, mais nada. E a Caixa? E a Caixa? A Caixa, a gente tem 2% do valor total do financiamento, Minha Casa Minha Vida. O valor mínimo é 3.500. Como a Caixa está financiando agora 280 mil para Minha Casa Minha Vida, então é 2% de 280 mil. Como 280 mil? Claro, pega um imóvel de 350, 350 financia 80%, 280 mil. Isso. E no SBPE... Você ajudou bastante, né? Você ajudou bastante. Nossa, Sim, né? muito. Estava na hora, né? Porque a taxa reduziu. Quer Sim. dizer, antes, para 350 mil, você tinha que pagar você pagava uma taxa de 10%. Sim. 10, 11, quase 11%. Não, na verdade 9, né? Que era a taxa do SBPE, né? E hoje em dia a gente tem uma taxa de 7,79. Até Então, 350 ficou muito bom. Ajudou Mas bem não, coerente com o mercado, mas na não verdade. pode ter imóvel, que é a história toda. A regrinha, né? Minha Casa do Minha Minha Casa Vida. Minha Vida. Não pode ter imóvel, tem que ser. Não o pode ter salário não imóvel pode na ultrapassar região 8 mil metropolitana. reais. Não esquece. Tá. E uma outra coisa. SBPE, quem financia acima de 350 mil, geralmente é o valor de uma prestação. E tem negociação com o gerente lá. Tem negociação. Tem. Na verdade, é assim, ó. Tanto sendo Minha Casa Minha Vida, SBPE, é indiferente de qual seja o processo. O cliente às vezes reclama assim, mas eu acho isso um absurdo, isso é um roubo, isso e aquilo. Não tem problema. O gerente tem total direito de dizer, não, então, se caso tu tá reclamando, achando ruim, tu pode procurar crédito em outro banco. A gente não vai fornecer o crédito para ti. O que o pessoal reclama muito, que vamos botar uma taxa de R$3.500 que a Caixa Sim. compra para Minha Casa Minha Vida. E o pessoal não entende, que acha que a Caixa está te vendendo produtos junto. Uma Na vida casada, o realidade, pessoal tem mania de falar, né? a taxa de R$3.500 é a Caixa que cobra para fazer o financiamento. Emissão do Só contrato. que eles dão É que uma parte da taxa eles conseguem converter em produtos. Então, em vez de você pagar os R$3.500, tu paga uma parte de converte, porque você tem o direito eu não quero seguro. Então, você vai pagar os R$3.500. Não, E querendo ou não, se o cliente fosse comprar esse imóvel à vista, ele ia ter que pagar para o tabelionato e fazer a escritura. E a Caixa e os meus bancos, Tem né? a mesma Estão força, fazendo né? a mesma coisa, estão fazendo a escritura para ser registrada, né? Então não tem por que não cobrar, Eu- né? É um serviço que está sendo feito, Sim. né? Eu só acho assim que quando o pessoal da Caixa quando vende esse tal de seguro, né? Tem o seguro de incêndio, seguro, coisa, deveria dar uma explicada maior para o cliente, porque eu vejo muito quando é aqueles vendaval. Você vai às teiras dos caras, os caras me Se ligam, tem, você tá no seguro, como é que eu vou ligar pro seguro? Aí que tá, o pessoal não consegue entender aquele seguro que tá pagando, né? Eles estão pagando aquele seguro, eles sabem que estão pagando o seguro ali, só que eles não sabem até onde vai aquele seguro, né? É assim, ó. Mas eu vou dizer porque agora eu vou defender a Caixa. eu tenho. O que eu ia tive dizer. que acionar um seguro da Aham. Caixa. Gente, foi muito rápido. Tudo bem Não. que eles negaram, tá? Não aceitaram? Não aceitaram. A enchente do ano passado, né? Sim. Estelhou algumas coisas na minha casa lá, né? Laje e mais telha. Sim, E com aquele ventão, foi dezembro do ano passado. sim. Abriu a telha, molhou e infiltrou, né? Uhum. Na minha laje. Eu entrei em contato com a Caixa, que foi muito rápido. Eu fui no site e, a Mas- gente vai lá e pesquisa. Eu entrei lá, tava tudo explicadinho como era pra fazer. Sim. Fui lá, fiz o que foi falado ali. Aí o engenheiro entrou em contato comigo. Ele fez a vistoria pelo WhatsApp, Uhum. tá? Foi negado. Eu fiquei chateada porque realmente aquilo lá não foi. Eles colocaram que eu não tava fazendo manutenção. Nossa, minha casa tem manutenção, é bem cuidada. Mas eles atenderam muito bem, tá? Tu nunca tinha acionado o teu seguro? Não.
É assim, ó, esses seguros da Caixa residenciais, tu pode chamar a seguradora uma vez por ano que ela vem na tua casa fazer limpeza de caixa d'água. Tem 12 itens que ela eu olha. tinha esse aí também. Isso. Esse Geralmente fora do ele tá, financiamento. geralmente ele tá naquele seguro residencial que tu contrata à parte. Esse seguro é muito interessante. Eu chamei A pra maioria pintura. das pessoas tem direito a papo entulho, Eu tem já um chamei pra monte de pintura da coisa. Caixa. Uhum. A maioria das pessoas tem um seguro e não aciona. Por quê? Porque falta conhecimento. Mas Eu é- concordo é- é- contigo, concordo. Só que assim, ó, todo mundo recebe a policy no e-mail e ninguém lê. Mas eu vou dizer... Mas eu- a gente sempre avisa, ó, a policy foi pro teu e-mail, tu dá uma olhadinha na policy, mas ninguém se preocupa em olhar. É a mesma coisa da construção. A construção são poucas construtoras mesmo que entregam o manual Sim. do imóvel. De imóvel, né? Então são poucas construtoras até que eu trabalho ali que são, muito especialmente se for na Minha Casa Minha Vida, né? Aí mesmo assim, você tem toda uma informação ali, aí tu entrega um livro pro cara, mas eu não vou ler isso aqui, né? Ninguém lê. Então, Mas- eles não leem nem o Nem o vamos ser contrato, sinceros, né? Nem É. o contrato, Mas porque o contrato. várias vezes eu assino o contrato, eu falo lá, ó, na página tal, tem a data do vencimento. A pessoa me manda mensagem para saber quando que vence, até os corretores mesmo, e já estão com Sim. o contrato lá na mão, que eu mando para eles. E nem o cliente abriu o contrato para ver se a parcela realmente é aquilo que nós tínhamos proposto, a data do vencimento. Eles me perguntam onde é que eu vou pagar. E sempre eu falo, ó, financiamento habitacional deve ter como, É, não o- existe mais boleto, né? Mas Não o tem, bom não da sei Caixa, mas o banco bom privado não da tem. Caixa Econômica Federal é que você senta com a correspondente, com o gerente, E né? a gente fala, né? A leitura ali, tu lê com o cliente, vê os dados, tá tudo. E esses pessoal que recebem por correio? Eu tô comprando pro Itaú, eu recebo em casa. Nossa, o contrato é muito autoexplicativo, ele é igual ao da Caixa. Então, tu abre ele, a primeira página já está falando ali que o Itaú está vendendo, que o Itaú está alienando o imóvel. Alienando. Quem era o vendedor era a Kelly e quem está comprando é a Vanessa. O apartamento X da matrícula tal, vence dia tal, valor da engenharia, tá tudo ali na primeira e na segunda página. Na terceira, quarta, quinta, aquilo ali é só aqueles É a mesma as cláusulas coisa, é a mesma contratuais. coisa, exatamente. Isso. Mas as 3 primeiras páginas, ele é muito É, autoexplicativo. tanto que você vai tirar o ITBI ou a Prefeitura de São José, por exemplo, só quer saber das primeiras três. As 3 Sim. primeiras páginas e a última. Aham, que é Né? da assinatura, né? É, Claro. porque E não é todo banco É que a gente assina, que a gente manda o contrato pro cliente. O Santander assina dentro da agência e várias vezes já teve cliente me diz. E o gerente do Santander, Explica. ele senta, ele explica, ele não quer o correspondente lá. Ele mesmo diz, ó, pode deixar aqui, eu mesmo vou atender o cliente. Ele explica a taxa bonificada, ele explica a taxa balcão, ele explica a data de vencimento, tudo certinho. E mesmo assim... Mas é porque eu eles acho que a não- pessoa tá na euforia da emoção, Pode né? ser, pode Comprando imóvel é muita informação, na verdade. Do meu ponto de vista, é muita informação para um dia só. Então, acaba não absorvendo tudo, acontece, é normal, né? E quando tu senta com o cliente, nós temos hoje, pelo financiamento pela SAC, pela Price, pelo IPCA, Sim. pelo TR mais poupança. TR mais poupança, né? Você explica para o cliente. Explica assim. Lá na frente, passou 1 mês, 2 meses, eu já vi cliente ligando, reclamando, e até entrando na justiça, dizendo que não foi escolha. Mas existe uma maneira da gente se prender, mostrar isso aí para o cliente? Vocês fazem alguma ficha, alguma coisa? Na verdade, na Caixa, eles assinam um formulário da Ok. diferença de uma e outra. E a gente sempre pede pro cliente ler. Ó, tá financiando pela tabela Price, eu preciso que tu leia esse pedacinho aqui. A gente explica pro cliente. Eu me lembro. Sempre faço isso, isso é de praxe pra gente. Isso. Não são todos ali que trabalham com Price, né? O que tem Price pra mim é o Santander, mas que não vale a pena, porque na SAC a taxa é 10,99, na Price é 13,5, então Não fica vale. igual. Eu Inviável. acabo quase nunca oferecendo, até manda a simulação, mas o cliente já vê que não tem, Não compensa, não né? compensa. No Bradesco tem, mas eu explico a diferença de um e outro. Só que eu não tenho tanto esse contato com o cliente, então na hora da assinatura do contrato o gerente vai explicar, tá? Mas assim, até para aprovação na Price é mais difícil, né? Nos bancos privados, que são esses dois, os outros é só saque. E daí eu tenho o Inter, que tem o IPCA. O que eu faço? Eu mando pro corretor, já mando ali a simulação pré-aprovada e mando a textinho. mensagem, um texto padrão. E eu sempre peço, quando é no Inter, pra gente fazer um grupo daí quando aprova, né? Entre as partes ali para estar explicando a situação. E eu mando o áudio, porque daí eu tenho garantido que tá no meu celular, né? Normalmente eu não apago o grupo. E tá ali explicando que daí o IPCA ele é recalculado todos os meses e que o índice é usado de 2 meses atrás, né? Retroativo. Sim.
e que vai impactar no saldo devedor e na parcela. Isso Nós bem tivemos um explicado. problema de uma Mas eu já cliente, tive né? problema. Mas tudo resolvido, né? Mas Sim, É, a cliente reclamou que ela não sabia, que não ofereceram a tabela saque para ela, só ofereceram a price. Só que eles tinham um áudio dizendo que ela pediu, Ela eu quero que perguntando- tu faça a simulação assim, que eu quero ver a diferença entre as duas. Então, ela mesma já falou, né? É, Que tinha uma parcela e diferente aquele entre ela as duas. falando que quando saiu lá do escritório teu. É, Ela saiu do Que escritório. daí ela e foi no mandou a mensagem. escritório, a gente mostrou pra ela que ela estava financiando pela Price, a gente explicou a diferença da porque Price pra saque. as pessoas não entendem o que é, principalmente na Caixa Confederal, o que é a Price. A Price, se você tem uma renda de uns R$4.000, 4.400, comprovada, para você financiar pela Price é muito melhor. Sim, financia Muito mais, melhor. né? Financia mais, Mas dependendo. não é nem só com essa renda, Luciano. Eu tive um caso que o cliente era da Kelly e né, não deu certo lá e veio pra mim. Um financiamento bem alto. E daí o cliente total perfil Banrisul saque. Eu fiz simulação, pré-aprovou. E ela disse pra mim assim, não, mas assim, ó, na Caixa financiaria quase 150 mil a mais e a parcela era menor. Mandei um áudio explicando pra ela qual era a diferença de um e outro. Eu já sabia que ela tinha falado, porque, nossa, eu É sei de que praxe, né? jamais, ainda mais um valor alto que tem dá uma Sim. diferença. Eu expliquei pra ela tudo certinho ali, quanto né, os juros que ela ia pagar, acabar pagando mais na Price e tal. Expliquei, ela nem me respondeu mais, porque ela viu que não tem, eu falei pra ela, não tem como eu comparar uma simulação da Price, né, Com a Caixa, ou saque. qualquer outro banco, e com outro banco na saque, são coisas totalmente diferentes. E normalmente ele só vem o valor da parcela, né? É que a Price, É que entra aqui, a sai Price aqui, na né? Caixa é muito parece interessante blá, blá, com a blá. renda baixa. Porque depois chega lá, se bota uma renda acima de R$8.000, 9.000, 10.000, já não tem essa É porque o Minha Facilita. Casa Minha Vida eu tenho até R$8.000 de renda hoje, né? Então até 8 mil eu consigo Vale a enquadrar. pena. Aí a Price tu acaba querendo. É que vai chegar um momento de uma certa renda que vai financiar o mesmo valor, vai dar diferença na parcela daí. Vai dar uns R$400 a mais na saque e uns R$400 a menos na Price. Então vai compensar para o cliente, talvez, se ele querer uma prestação menor, mas ele tem que estar ciente que sempre que tiver atualização de TR, ele vai sentir o aumento da parcela e no saldo devedor, na tabela Price. E daí a amortização é menor também, né? Isso, conforme vai pagando mensalmente, na demora realidade, mais para amortizar o na saldo. Price você amortiza, você vai amortizar a partir da metade do 15 anos processo. pagando. Exatamente. Isso, é. E a saque você já consegue amortizar. Tanto que eu tenho alguns clientes, porque grande parte dos clientes, né? Eles não ficam muito tempo com o primeiro imóvel, né? Não. Eles já trocam o Normalmente imóvel, troca em né? 5 anos, né? Sim, nem isso, às e vezes. nesse prazo de 5 anos, por exemplo, se um cara te financiou R$100.000 pela Price, em 5 anos ele está devendo 105. Mais ou Pagou menos. a prestação toda, pagou Sim, todas as prestações que pagou e ainda quase. está devendo mais do que pegou Mais emprestado. ou menos isso mesmo. É que o grande segredo é tu sempre guardando dinheiro e amortizando o saldo devedor ou reduzindo o tempo, né? O grande segredo é esse. Financiou Price, eu tenho que tem que ter ciência que eu logo vou conseguir amortizar. Ou tem que ter ciência que aquele imóvel vai valorizar. Então, quando eu for vender, eu vou ter a recuperação do valor lá na valorização do imóvel. Que foi o que aconteceu comigo. Eu comprei um apartamento, financiei 320 mil, chegou o final do ano, foi em fevereiro, eu estava com saldo devedor de 328. Porém, quando eu fui vender o imóvel, eu ganhei a valorização, foi uma super valorização. Então, pra mim, não fez diferença. Não me importei com isso. É que as pessoas se assustam muito, eu vou ficar pagando 30 anos, né? Não, mas ninguém Só que vai, tem né? que, primeiro tem que entender que você está comprando imóvel hoje, daqui a 15 anos, 10 anos, o imóvel já, no teu caso, nem foi tanto assim, não, né? não. No par de 5, 10 anos, teu imóvel valorizou, né? É. Então, aquele saldo devedor que você estava ali, que na época era 80%, hoje deve ser 50%, 60% do valor do teu imóvel, né? Sem contar aquela história, né? Pode até ficar pagando 10 anos de aluguel, mas poderia Na verdade, pagar... assim, ó, eu sou o grande exemplo disso. Eu já tive 7 financiamentos na Caixa. Então, assim, 6 foram de residência. O que que acontece? Eu comprava, ficava um tempo pagando. Quando eu botava para vender, eu tinha valorização do imóvel, eu ganhava dinheiro em cima dele e assim eu conseguia ir comprando outros imóveis. Então, o financiamento é um investimento, no Eu ia meu dizer ponto de agora, vista. Não tem um financiamento ruim e um bom. Eu acho que todos são bons, porque tem que ver o perfil do cliente. E o, né? e o brasileiro é difícil dizer, vou guardar um pouco mais de Não, dinheiro para não comprar. consegue. O brasileiro ele tem um histórico que difícil. se ele botar uma prestaçãozinha. Esses dias eu estava falando com um cliente, né? Cara, eu estou preocupado em pagar essa prestação. Ele disse o seguinte, cara,
A gente paga e não paga. sente. É. Eu tive que fazer o motor do carro agora, cheguei, como é que eu vou pagar esse motor desse carro? A gente paga. É bem isso mesmo. Em 30 dias eu resolvi o dinheiro do carro, paguei, fui lá e paguei. É bem o que acontece com a gente, né? Eu tive uma situação muito parecida com a Kelly, assim. Sim. Eu tô no meu segundo financiamento, mas eu também. Quando a gente comprou, eu e meu marido, eu tinha 18 anos, eu achei, gente, como é que eu vou pagar, acho que 2005, como é que eu vou pagar R$340 de prestação e mais condomínio, porque era um condomínio, né? E nossa, foi bem tranquilo. A gente ficou 5 anos, a gente vendeu 3 vezes o valor dele. Olha só. Então a gente ganhou bastante dinheiro. E nessa diferença a gente comprou nossa casa, metade do valor dela a gente deu. Aí então, tu assim, pensa se tu estivesse morando de aluguel. Então, eu penso a mesma coisa. O que tu ia recuperar no dinheiro? Nada. Tem que- Era um dinheiro jogado Tinha que fora. guardar um pouquinho do dinheiro para depois reformar quando for entregar o imóvel. Isso, e ia gastar ainda, né? Não guarda, não guarda. televisão pra comprar, um carro pra mudar, um computador. Não tem como. É aquela coisa que a gente diz, né? Se você não compra o teu imóvel financiado, tu vai pagar o financiamento do cara De que outra comprou. pessoa. Que o cara comprou. É bem isso mesmo, Né? né? Porque o cara comprou, tem um monte de cliente ali que Sim. compra, investe ali, né? Bota pra alugar? Bota para alugar, o cara não paga a prestação. E antes pagar Que 2.000 de parcela do que pagar 1.500 que pagar 1.000 de aluguel. Porque você vai Sim. estar pagando 2, né? Tô botando um alto aí. E até É um teu, né? prazo aí antes da Covid, até o financiamento, a prestação do financiamento, ele era muito parecido com o aluguel, né? Sim, hoje em dia mudou muito, hoje né? o aluguel subiu demais, né? Sim, hoje tá altíssimo, né? Tá difícil encontrar imóvel para alugar Sim. e tá altíssimo o valor do aluguel. Hoje, Sim. eu tenho cliente minha que comprou com sobrados ali de 900, 850 de prestação por mês, pagando 158 mil. Pensa. Né? E hoje está alugando por R$1.600. Tá o dobro Tá do ganhando valor que dinheiro ganhando. em cima ainda. Tá ganhando o dobro. É. Um monte de gente tá assim nessa Não, o financiamento nunca vai ser um mau investimento, na verdade, também né? acho, é o que eu falei agora. Não é Eu acho perder assim, que dinheiro. Não tem bom nem ruim. Tem um Sim. que se encaixa dentro do perfil do bolso. cliente. Isso Por isso mesmo. que também assim, ó, ai, price é ruim. Tem Não. que ver se está dentro do que o cliente pode. Tem mais a que fazer, né? Tem mais a que fazer. Eu só acabo não oferecendo tanto ali no Santander, porque realmente não vale a pena, vale a pena na saque. Sim. Mas é perfil, tem que ver o que dá Mas pro cliente. é que a gente tá, na realidade o correspondente imobiliário hoje ele tem que estudar o perfil do tanto o corretor também, né? Sim. O corretor antes de fazer, verificar, até o pessoal fica com medo, vou ter que falar. Eu já pergunto, pô, qual é a tua renda, qual é o quanto você está precisando investir, qual é principalmente a prestação que quer pagar, né? Sim. Eu quero uma prestaçãozinha de R$1.000. Hoje R$1.000 de prestação não consegue 100 mil de entrada de dinheiro, dependendo da renda da pessoa, né? E os imóveis também estão com valores altos, daí tem que dar uma entrada Sim. muito boa Muito também. bom, exatamente. Hoje nós tínhamos uma cliente hoje que ela paga R$2.500 entre aluguel e despesa do imóvel dela, do local, R$2.500. Então eles posso pegar uma prestação de R$2.500. Só que qual é o imóvel que tu quer? Eu quero comprar um apartamento em uma casa em torno de uns 350 a 400 mil. Sim. Já complica? Né? Já complica, porque a entrada tem que ter, né? Fica bem complicado. E o que mais temos de novidade dos bancos? Olha, é o que eu falei, né? Eu acredito que no próximo ano o Itaú vai estar melhor, tá? Sim. Porque ele deu uma enxugada agora de final de ano. E tem banco ali que ainda não é automatizado. Eu acredito que ali o Banco do Brasil e o Banrisul vai dar uma automatizada melhor, assim, vai ficar uma coisa bem bacana. E é isso, eu acho que os clientes ali que eu tenho atendido, os corretores, assim, estão conhecendo, porque é tudo muito novo, né? Até pra mim, na verdade, né? Como eu falei, assim, ó, é forte mesmo, eu tô há 3 anos ali no banco privado. E a gente vai conhecendo, eles também estão se aperfeiçoando, né? Porque também não é muito, não tem muito um histórico, tempo. né? Tem histórico. Não tem muito É conhecimento tempo pra todo mundo, né? Para esses bancos, né? O Banrisul ali, por exemplo, hoje na região que ele trabalha, né? Que é Sudeste e Sul, não são muitos correspondentes que tem. Imagina, é um lugar que tem muita venda de habitação. Não tem correspondente que ninguém sabe. A gente voltamos lá no início da conversa, né? Sim, A gente nem sabe. Né? Mas se for pegar o relatório que tem ali no site, não é muitos, são poucos. pouquinhos. E tem uns que nem se, tipo assim, é correspondente, mas também não vai atrás porque a gente tem que estar estudando toda hora, né? Pra Kelly? aprender, A gente tá Mas a aprendendo. própria agência, ela é ruim de te explicar isso. Porque vamos botar um tempo atrás, eu saía para banco, para procurar, ia lá no Itaú,
Cara, a vontade que os caras têm é pior que parece pro funcionário público. Vocês irem mesmo pro banco. É. Isso aí é a coisa mais... pode ter certeza Se você- que vai ter um atendimento ruim e o atendente não sabe. sobre a habitação. Exatamente, é isso que eu digo. Assim, por isso que a gente não tem uma plaquinha que tu vê, correspondente imobiliário. Mas isso não é de- diferente de- na Caixa. Quantas vezes a gente fala pro cliente, dá uma orientação, o cliente vai na agência, mas a agência falou que não é assim. O problema é que falou com um cliente, com um gerente que não faz Não habitação. faz habitação? Não sabe. Eu vendi um imóvel lá em São Paulo para um cliente lá de São Aham. Paulo e ele chegou aí na agência, ele foi na agência perguntar sobre o financiamento dele. A gerente que atendeu ele disse Lá. que, nossa, me desculpe, mas você não tem financiamento aberto nenhum. Olha só. Aí ele me ligou, né, que disse, cara, se você tem que confiar em mim, se você não quiser confiar, não, o que eu posso fazer? Eu tenho teu telefone, eu tenho telefone o grupo ali da correspondente, né, que tá junto ali, cara. A gente Não tem tem que mudar como. a telinha do Você, sistema. Aham. você não É. tá. Não, e Que a nem sorte, pode, assim, na verdade, Ele né? pode, Mas é porque obrigado, é como é que vai confiar no cara? Como é que o cara vai confiar na gente? o cara Não de tem São outra Paulo, opção. o cara de São Paulo, que conversou comigo É. uma vez ou duas vezes, né? Sim. Eu já tive cliente que quis fazer, agora a Caixa Confederal faz aquele financiamento também por atendimento online, né? Eles estão trabalhando com online agora. É. Aí lá tu escolhe qual é o correspondente que tu quer que toque o teu Aí no processo. shopping, né, você... Isso, agora aham. você faz também, abre a Sim. ponta, tem o gerente online, né? Que Sim, chama ali. é. A princípio é um piloto, né? Mas não sei se vai muito longe. É meio complicadinho. É. A Caixa é complicada. A Caixa não é complicada, a Caixa é fácil, Luciano. Como diz assim, se você tá escrito ali, a gente resolve. Agora, se não tá na linha, Caixa. E daí, como a gente estava falando ali, o banco privado, assim, muito desses bancos, os gerentes não sabem nada sobre habitação. É a Que mesma o coisa. Itaú, se tu vai lá, eles não vão saber porque eles não fazem nada, nem imprimir o contrato. Mas Eles você... só sabem abrir a conta. Eles têm uma Mas centralizadora pra isso, a né? Caixa não é diferente disso. Não é. Não é diferente disso. Tem gerente que não sabe fazer Tem o que tá gerente. fazendo. É. E se o cara que emite contrato pegou férias, você foi. Mas assim, eu não culpo porque eles têm um correspondente pra fazer isso. Então eles Mas não você querem. não faz mais contrato. Você não faz Emissão contrato. de contrato a gente ainda não faz, mas eu creio que num futuro muito Futuro, próximo a é. gente vai acabar fazendo, porque eles estão Fazem querendo tudo. tirar da agência tudo que dá que é burocracia, a gente está fazendo. A gente faz muita coisa. Coisa que a gente não fazia antes, a gente está fazendo muito hoje. Há 15 anos atrás, quando eu fui correspondente imobiliário, que eu fui convidado pela agência para ser correspondente imobiliário, porque eu tinha lotérica, né? Quando começou, né? O que era intuito? Era tirar os clientes. Então, o que eles fizeram? Distribuíram para as imobiliárias os correspondentes imobiliários. Sim. Só que as imobiliárias também não tinham estrutura para receber isso. A gente teve que aprender na marra, né? Aí, Na aí raça. tem cidades aqui no interior que o financiamento é menor, que Sim. não é o padrão de financiamento habitacional. Aí o que a imobiliária falava para o corretor? Vai lá na agência e aprender a fazer o financiamento. É. Aí, só que cada financiamento a gente sabe É uma que particularidade. uma coisa é diferente da outra, né? Sim. Isso quando o normativo não muda, né? é. Fica direto, né? Aí Igual tu a ia muda lá de na roupa. agência lá, ia lá na agência, tinha fila de corretor para pastinha Para embaixo. aprender. Aí o que o corretor fazia? Tinha que abrir o financiamento, fazer o financiamento, parar de vender. Parava de vender, caía as vendas, que não precisava reclamar. Aí que começaram a abrir. Aí me abriram o piloto. Sim. Aí abriram os pilotos com caixa. A primeira lotérica. Eles, você não quer abrir, vamos abrir um piloto, uma lotérica aqui, ver como é que funciona? Vamos. Estamos abertos à negociação, né? Mas foi pauleiro. Fazia tudo. Não tinha uma sequência passo a passo, certa, né? Cara? Era Mas tudo novo, tudo novo. Assim, quando tudo novo. lançaram o automatizado, não foi diferente. Não sei se tu é desse tempo, Vanessa. É, né? Sim, eu É. peguei ainda. Esse tá tempo que nós estamos dos falando é processos. 10 anos, né? Não é 50. É 10 anos? Não, é mais não até. assim. Dá uns 12 anos, mais ou menos. Eu fui há 15 anos Tinha atrás. o automatizado, mas a gente mandava ainda a Pastinha na pasta pra agência, direct, né? é, Pra agência, isso. agência direct. É. Assim que a gente manda, que vocês mandam digitalizado, é o quê? 5 anos? Mais ou menos, uns 5 foi quando anos, eu é. trabalhei no Pagani. A gente montava o dossiezinho, botava embaixo do braço, levava lá em Florianópolis, jogava numa caixa lá para eles analisarem. analisar, Era é. tudo manual. Era tudo Tudo manual. Então as coisas vão melhorando. E assim também funciona para o banco privado, né? Sim. Tem horas que eles me pedem documento assim que eu digo, meu Deus, o que é isso, né? Porque Nunca foi vi. pedido. Mas é um analista que às vezes ele achou que aquilo ali era suficiente, que era preciso. Aí tu tem que ir lá pedir pro corretor, o corretor diz assim, pô, mas isso aí não, nunca me pediram. Mas agora pediu. É que Então a assim, gente ó, também tem as nossas dificuldades. Assim como na Caixa ninguém ensina a mexer no sistema, no banco privado é a mesma coisa. é. Eu tive que... O último banco que eu peguei correspondente foi o Banrisul. A minha sorte é que eu tenho dois gerentes amados que estão me ajudando e me auxiliando. Mas assim, como eu falei, é muita certidão, é muito documento, é muita coisa. E agora, assim, eu digo que é o que eu tô legal, assim, né? Que eu tô indo super bem.
Mas, assim, os primeiros ali foi difícil, porque é muita coisa que eu nunca tinha visto. Sim. E A Caixa mas está se não tem destacando. ninguém pra ensinar, assim, né? A não ser um gerente bacana como eu tô falando que eu tenho agora. A Caixa hoje está se destacando pela aquisição e construção. Tá bastante. Mas uma eu tenho mudança. uma grande concorrente agora. Então. Banrisul. O Banrisul, ele tá vindo bem forte nisso. Isso. E a única diferença que a gente tem, que aí eu soube depois que a gente tem da Caixa, é que a gente só consegue dar andamento, a gente aprova o crédito e a gente só consegue dar andamento ali na primeira análise de vistoria, que a gente chama de viabilidade, se tiver o alvará de construção em mãos. Né? E a Caixa não exige isso na viabilidade, Exige. né? Exige. O projeto aprovado eu tenho que ter para pedir engenharia. Sou É. obrigada. Ela, na verdade, não exigia. Ela começou a exigir de um período para cá. Mas para ter o projeto aprovado tem que ter alvará? Não, eu não sou obrigada a apresentar o alvará. Eu não consigo nem pedir a primeira vistoria da viabilidade Porque- só com o projeto aprovado. Eu tenho que ter o alvará. Quando eu pego alguma cidade que para emitir o projeto é obrigado a ter o alvará junto, daí eu consigo fazer sem o projeto aprovado. Eu tenho essa... Lá na minha PCI eu consigo colocar um xizinho que dá para isentar. Então, Palhoça eu consigo fazer com... Biguaçu, essas prefeituras emitem. Acho que Biguaçu não emite, se não me engano. Tem alguma cidade que não emite. Aí essa a gente consegue fazer sem o projeto aprovado. Mas as outras eu consigo fazer só com o projeto aprovado. E daí eu não sei como funciona lá na Caixa, mas ali no Banrisul, o que acontece? Eu encaminho para essa vistoria e o engenheiro da construtora vai conversar com o engenheiro do Banrisul de boa, tá? E eles é que vão dizer, o engenheiro do Banrisul é que vai dizer quais os documentos que precisa, as planilhas, O que ele quer? o que ele quer de documento. E depois eles vão se alinhando com as vistorias. Não precisa ser uma por mês, pode ser 3, 2, quantos o cliente quiser. E financia 80% também? 80%. O Vanessa, ele libera o recurso todo de uma vez só? Ou ele vai liberando picadinho igual a Caixa? A Caixa, tu tem que apresentar a obra executada de 30 em 30 dias, que daí é através de PLS, que é imagens, né? Pra poder liberar. Lá também funciona assim? Lá é feito vistoria, né? É solicitado uma vistoria. Não precisa estar igual ao cronograma que foi colocado. E é liberado conforme percentual construído. E tem Então tem que apresentar a obra executada também para poder Isso, mas se entender. tiver a mais ou a menos, Não tem problema. Daí vai ser liberado aquilo que tá executado. resultado. Então é obra executada também. E daí também não tem aquele adiantamento que a Caixa acho que tem, né? 20%, sim. senão E as taxas? Tem taxa de vistoria? Tem taxa de vistoria, daí depende do tamanho da obra. Não. Aí eu tenho uma planilha que eu mando pro engenheiro. É por A ca- metro quadrado, então. Também. Entendi. E a A Caixa? primeira vistoria, ela tem um preço fixo, que é a viabilidade. Depois é por metro quadrado. E toda vez o engenheiro vai fazer essa vistoria? Ou como a Caixa que faz 2 vezes por Ela na diz obra que eles inteira? alinham, né? Entre engenheiro e A arquiteto. empresa, o construtor que decide. Faz só 20 dias, mas a gente executou, sei lá, mais 10%, a gente quer a liberação desse 10%. Aí eles entram em contato um com o outro, é feita a vistoria, e não é como na Caixa boleto, né? Mas- Pago direto pro engenheiro do Banrisul. A Caixa precisa ter uma construtora ligada? Não é obrigada. Também não precisa. Não é obrigatório. Não, tem que ter o engenheiro, né? Aí Sim. eles que se falam ali sempre. Tá, e libera todo o recurso Vai até ser o final sempre da obra? Sim. Sempre o mesmo 100% engenheiro com a até o Blitz. final, Com a então. Blitz. Com a Blitz, 100%. Fica uma reserva, igual a Isso, Caixa. igual a Caixa. Sempre o mesmo engenheiro até o final. Sim, é porque eles têm poucos, né? Sim, Ainda tá engatinhando com essa questão de construção e tal. entendi. Mas eles são bem flexíveis. Bem flexíveis, Olha eles só. são comunicativos, eles se comunicam com o engenheiro lá que vai construir, então... E sempre pessoa física, não tem pessoa jurídica construir. Olha, até posso ver, Luciano. Essa informação eu não tenho, mas eu Porque acho... a Caixa é só física. A pessoa jurídica para Caixa é o famoso empreendimento, né? Entendi. Que é o apoio à Daí tem produção. o associativo. Apoio à Eu vou- produção, isso, Eu aham. vou me informar certinho e eu vou passar pra vocês, mas se eu não me engano, PJ dá sim. Uhum. Tá. Eu confirmo direitinho. Então, tá joia. Então é isso. São 10 horas já. Conversamos. isso. Passa voando, né? Passa voando. Passa. Passa voando. Então vamos deixar mais um agrado aí. Teu telefone, o contato, teu e-mail. Né? Então, gente, eu quero agradecer o convite mais uma Mais uma vez. Nós que agradecemos. É sempre Né? bom estar aqui. Sempre acaba vindo bastante gente me procurando, com dúvidas e tal, e eu estou à disposição. Se quiserem me procurar lá no Instagram, é Vanessa Heller Correspondente, tá? E o meu contato é o 98462-9598. Pode me chamar lá que eu tiro todas as dúvidas. E ela atende rápido, tá? Tem que, né? Hoje tem que ser tem que ser imediato, assim, né? Porque o pessoal É já fica verdade. agoniado. Mal manda mensagem, tem que ter E, resposta. e o problema é que agora tem que, de repente, começar a botar uma pessoa só para responder, porque já não dá mais, né? É isso aí. Correria grande, né? Correria grande.
A Kelly mesmo. Eu gosto de responder meu WhatsApp. A Kelly mesmo, 8 horas da manhã, tu tá ali, tu tá conversando com ela tá aqui falando contigo, te explicando uma coisa e respondendo ali. E 8 horas da manhã, porque tu não falou comigo mais cedo, eu começo bem mais cedo. Ela já me mandou mensagem. começa a descer o morro. Tá vendo? Eu só não consigo responder no período que tá descendo o morro, né? Porque não tem sinal de telefone. Mas é isso aí. Na verdade, o WhatsApp ajuda muito, né? Muito. Eu não consigo entender como é que a gente sobrevivia sem o WhatsApp. Não, mas uma coisa que hoje eu tive um cliente, tava conversando com um cliente, que eu cheguei pra eles, olha, nós começamos a se discutir no WhatsApp, né? Aí eu peguei e liguei pra ele. Daí começamos a conversar. O problema do WhatsApp, se for muito técnico, tudo bem. É que depende da forma que a pessoa interpreta, né? É porque aqui você escreve de um jeito que você Ah, está eu querendo concordo. passar, o outro do outro lado responde, aí Por isso que eu sou recebe mulher do do outro. áudio. Eu gosto gosto de de áudio áudio. também. Porque Sim. eu escrever conforme a interpretação. Mas não me manda áudio de 2 minutos, 3 minutos, 5 Ah, não, eu minutos. também não. Eu gosto de Deus. mandar, então, vários assim de 30, 40 segundos, mas passou de 1 minuto eu também fico agoniada. Manezinha, né? É Então, só acelerar. 2 vezes. então tá, a Kelly vai ser a última do ano, né? Que ela vai. Isso mesmo. Vai Pegar sumir umas por um férias. tempo, né? Vai voltar morena. Ah, Ou vermelha. é mais fácil, né? Então tá, então quarta-feira de novo nós estamos se reunindo aqui. Vamos pro próximo programa. É isso né? aí. Obrigado pela participação de todos, obrigado, meu amigo. E uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Estação Floripa. 10 horas.